Depois de contratar 5 jogadores somente nessa janela, o Flamengo ainda busca um centroavante de peso no futebol europeu. O vídeo de hoje do canal do Nicola traz mais um nome. Volante que foi recusado no Corinthians, fazendo sucesso pelo Flamengo. As últimas do mercado, bastidores, finanças e muito mais. E aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo. Pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Agora sim, bora começar o vídeo com aquele tradicional giro de notícias. E a primeira informação é sobre Lucas Paquetá. De acordo com The Times, na próxima semana, Paquetá deve ser inocentado das acusações de manipulação de resultado pela Federação Inglesa. Importante notícia que permitiria ao Paquetá jogar sem qualquer risco de ser banido do mundo da bola. Quero falar agora sobre um volante recusado por Augusto Melo no Corinthians e que tem jogado como titular no Flamengo. Formação de categorias de base, mas que é importante e mostra um pouquinho de como é que andam as coisas no Corinthians. Cheguei a contar pela manhã que o Corinthians tinha 87 jogadores contratados na era Augusto Melo. Desses 87, 40 já foram dispensados e outros 30 também serão assim que o Timão conseguir dinheiro para conseguir a dispensa. Pois bem, o Corinthians no ano passado tinha como um dos seus grandes destaques no Sub-17 e Sub-20 o Bruno Xavier, volante que hoje tem 18 anos de idade. Ele havia chegado por empréstimo do Atlético, titular absoluto no Sub-17, estava na preparação do time que disputaria a Copa São Paulo de Juniores desse ano. De forma absolutamente inusitada, acabou que ele não foi utilizado e aproveitado na Copa São Paulo. E o Corinthians, para contratá-lo em definitivo, começou a fazer uma série de exigências consideradas absolutamente estranhas. O que o Will Dantas, que é empresário do Bruno, fez? Tirou o jogador do Corinthians e o colocou no Flamengo, que comprou o jogador do Atlético por R$1,5 milhão de reais, referentes a 80% dos direitos econômicos. Mesmo estando há pouco tempo no bom time do Flamengo Sub-20, ele já tem conseguido ser titular, como por exemplo na vitória da última rodada do Campeonato Brasileiro contra o Fortaleza. Mais uma negociação para lá de esquisita. Não vou nem chamar de negociação, mas mais uma decisão de Augusto Melo e seus diretores para lá de esquisitas. A passagem dessa turma pela base do Corinthians certamente fez muito mal ao clube. Hora de falar agora sobre o novo centroavante na mira do Flamengo. Depois de fechar as contratações de Jorginho, Saul, Emerson Royal, Samuel Lino e Carrascal, o Flamengo quer um centroavante. Alguém com as características que o Felipe Luiz busca. O cara mais aguerrido, de mais combate, que vá brigar pela bola e que obviamente faça gols. Na Argentina surgiu, nessa sexta-feira, a informação de que Lucas Beltrán, argentino de 24 anos de idade, que pertence à Fiorentina, interessa. Jogador cuja proposta do Flamengo geraria na casa dos 15 milhões de euros. Talvez você se lembre do Beltrán, ele surge no River Plate, é vendido em 2023, a última temporada com a camisa da Fiorentina de 47 jogos, 6 gols e 5 assistências. A Fiorentina havia gasto 12 milhões de euros para contratá-lo, hoje ele tem um valor de mercado de 18 milhões de euros. Enquanto as tratativas não avançam, dá para cravar que Samuel Lino será reforço rubro-negro. O martelo foi batido nessa sexta-feira. A operação entre Flamengo e Atlético de Madrid vai resultar num pagamento de 22 milhões de euros fixos, mais 2 milhões de euros em bônus. Dessa maneira, dá para cravar que o Samuel Lino vai custar 143 milhões de reais, excluindo as bonificações. Napoli, Sporting e Wolverhampton também estavam de olho no atacante, que atua como ponto esquerda e que defendia o Atlético de Madrid, Samuel Lino, que já passou pelas categorias de base do Flamengo, embora não tenha sido bem aproveitado. Reforço mais caro da história do Flamengo e um dos mais caros do futebol brasileiro, ficando atrás, por exemplo, de Vitor Roque. Sobre Emerson Royal, já está a caminho do Rio de Janeiro, com desembarque previsto para as primeiras horas desse sábado. O contrato do Emerson Royal terá validade até dezembro de 2028, 5 contratações rubro-negras apenas nessa janela de transferências e, ao que parece, ainda chegarão mais. Hora de falar sobre o Flamengo, que terá, de longe, a maior folha salarial da história do futebol do Brasil e da América do Sul em todos os tempos. O rubro-negro já tinha bastante folga em relação aos demais concorrentes, com uma folha de algo na casa dos 35 milhões de reais mensais. Só que com as chegadas já confirmadas de Jorginho e Saul, e as iminentes contratações de Emerson Royal, Carrascal e Samuel Lino, dá para assegurar que a folha rubro-negra ultrapassará os 40 milhões de reais por mês. Só para lembrar que Gerson e Wesley acabaram de deixar o clube. Gerson ganhava na casa de R$1,5 milhão por mês, enquanto Wesley faturava 300 mil mensais. O problema
é que os novos contratados, todos com salários astronômicos. Jorginho, por exemplo, chega para ganhar 2 milhões e 100 mil reais mês. O Saul vai ganhar ainda mais, tornando-se o jogador mais bem pago da história do Flamengo em todos os tempos. Samuel Lino, que ainda não foi oficialmente confirmado, mas tem tratativas avançadas e está sendo comprado junto ao Atlético de Madrid por 25 milhões de euros, certamente também vai ganhar mais do que 2 milhões de reais mensais. Já Emerson Royal e Carrascal terão salários superiores a 1 milhão de reais por mês. E aqui vem uma observação extremamente importante. Com a chegada de toda essa galera, dá para cravar que o Flamengo terá pelo menos 16 jogadores com vencimentos acima de 1 milhão de reais mês. Só para vocês terem uma ideia de como o Flamengo inflacionou sua folha salarial. Importante dizer ainda que o Carrascal está sendo comprado por 12 milhões de euros junto ao Dínamo, enquanto o Emerson Royal está sendo comprado por 9 milhões de euros junto ao Milan. As operações que estão em fase final de concretização de troca de minutas de contrato, documentos sendo enviados, trocados. A expectativa é de que o Emerson Royal desembarque no Rio de Janeiro na manhã de sábado, enquanto o Samuel Lino chegue no Brasil no domingo. Só sobre o Samuel Lino, uma curiosidade: atleta que já passou pelo próprio Flamengo nas categorias de base, chegou a ser campeão da Copa São Paulo de Juniores sem destaque, num período recente, no ano de 2018. Pessoal, o Flamengo enfrenta o Atlético Mineiro nesse domingo, né? Lembrando que o De La Cruz não estará à disposição. Ele já não estaria à disposição, mas ele foi liberado para poder viajar e passar o final de semana com a família lá no Uruguai, depois de tudo que aconteceu nos últimos dias com esse jogador. Porém, Felipe Luiz pode ter 2 reforços caseiros aí, Gonzalo Plata e Alan. No treino desse sábado, eu estou gravando esse vídeo aqui sexta-feira à noite, 9h03 da noite, tá? E então, no treino desse sábado, Felipe Luiz vai bater o martelo, mas a chance é grande desses 2 jogadores ficarem à disposição contra o Atlético Mineiro. O Alan, ótima notícia, jogador que vinha atuando bem. Gonzalo Plata, jogador extremamente importante, e ele tem boas recordações diante do Atlético Mineiro. Ele que marcou aquele golaço lá na casa do Atlético Mineiro, na final da Copa do Brasil. A ver como é que vai ser essa situação, e a gente vai trazendo atualizações aqui no canal Vene Casagrande. Vocês lembram quais foram as contratações mais caras da história dos clubes cariocas? Vamos lá, eu vou trazer para vocês. Botafogo foi esse ano. O volante Danilo, 22 milhões de euros. O Flamengo, você já sabe, mesma quantia, 22 milhões de euros pelo atacante Samuel Lino. O Flamengo ainda não oficializou, pelo menos até a gravação desse vídeo, mas está tudo acertado entre todas as partes. Em breve o jogador vai chegar ao Rio de Janeiro para se apresentar ao Flamengo. Inclusive a mãe dele nas redes sociais, no Instagram, compartilhou no history do Instagram uma imagem do Samuel Lino já com a camisa do Flamengo. Mãe, você é ansiosa? Não, aí mostra a mãe do Samuel Lino, já estão brincando com isso. A do Fluminense, a contratação mais cara da história do clube, 6 milhões de euros por Canóbio esse ano. E a do Vasco foi em 1999, Edmundo, na ocasião, 15 milhões de dólares, para vocês verem a diferença, a discrepância do nível de dinheiro que os clubes têm à disposição, né? Flamengo é referência, porque, enfim, o que o Flamengo fez financeiramente falando, sozinho, sem SAF, é um absurdo, é um case maravilhoso. O Botafogo se tornou SAF, então fica muito mais fácil o investimento. Inclusive, as leis do Brasil em relação a SAF facilitam demais que John Texel e outros acionistas, donos de SAFs por aí, possam fazer investimentos altos da maneira que eles vêm fazendo. A legislação ajuda bastante. O Fluminense não goza de um prestígio financeiramente falando, né? 6 milhões de euros no Canóbio. E o Vasco, a gente sabe que vive uma fase terrível. Inclusive o Pedrinho, presidente do Vasco, numa entrevista coletiva quinta-feira, disse que encontrou até gato na luz do clube. Assim, assustador o que ele falou na entrevista coletiva. Mas fica aí a curiosidade para vocês. Por falar nisso, galera, a gente criticou bastante aqui o José Boto pela demora nas contratações, por tentar trazer um jogador totalmente desconhecido, o Mickey Johnston, mas agora o trabalho dele precisa ser reconhecido e elogiado. Trouxe Jorginho, entre aspas, de graça, já para a Copa do Mundo de Clubes. Trouxe o Saul espanhol, entre aspas, de graça. Quando eu falo entre aspas de graça, porque teve que negociar salário e luvas, tanto o Jorginho quanto o Saul.
Mas o Flamengo não pagou pela transferência, assim como aconteceu com o Danilo, por exemplo, ainda no primeiro semestre. Samuel Lino, uma baita contratação, gente. O José Boto tirou um jogador do Atlético de Madrid, um jogador que tem potencial para continuar na Europa, em outros clubes europeus que iriam, inclusive, e ele conseguiu contratar o Samuel Lino. Emerson Royal, considero também uma boa contratação, jogador de 26 anos, estava a caminho do futebol turco. José Boto foi e contratou. Carrascal, embora seja uma demora absurda para contratar, mostrou convicção, está indo até o fim, vai trazer o jogador. E ainda vendeu o Wesley por um valor maravilhoso, gente. 25 milhões de euros fixo, mais 5 em metas. Se bate as metas em 30 milhões de euros. E tem um detalhe que não pode passar batido. Todas as negociações sem viajar, sem a tal da Eurotrip, aquela fanfarronice toda que eu considerava uma fanfarronice danada. Certa vez foram tentar buscar o Jorge Jesus, apareceu, enfim, na câmera lá no estádio. Negócio, eu não gostava muito daquilo, não. Então o José Boto agora merece os elogios. Pessoal, vamos falar do Paquetá agora, porque a imprensa inglesa está noticiando aí que o Paquetá não será condenado, enfim, vai passar ileso nessas acusações de manipulação que ele sofreu lá na Inglaterra. E eu estou vendo muito torcedor do Flamengo comemorando, entre aspas. É óbvio que tem que comemorar, sobretudo o lado humano, né? Porque se ficou comprovado que ele é inocente, pô, eu particularmente não ia ficar só comemorando se eu fosse o Lucas Paquetá, não. Cara, eu ia tentar ver isso aí, porque a imagem dele ficou muito danificada. Ele deixou de ir para o Manchester City na ocasião, jogar com o Pep Guardiola. Enfim, tomara que ele seja inocente mesmo, é para isso que eu torço. Mas o torcedor do Flamengo está fazendo hashtag se ele for inocente. Aí é a opinião, tá? Eu não consigo imaginar o West Ham liberando o Lucas Paquetá, ainda mais agora, ele sendo inocente, não liberou antes, com a possibilidade de ser condenado. E outra, ainda não é oficial, isso precisa ser dito. É a imprensa inglesa noticiando que ele não será punido, tá? Ainda não é oficial, pelo menos até a gravação desse vídeo. A qualquer momento o resultado pode sair. Espero que ele seja inocente. Mas ele sendo inocente, isso não quer dizer que as chances de ele vir para o Flamengo aumentam. Eu não consigo imaginar o West Ham liberando esse jogador para o Flamengo, um jogador de muita qualidade, super valorizado. Eles investiram muito alto. O Flamengo pode fazer uma proposta. Também não acredito no Flamengo fazendo uma proposta que possa balançar o West Ham, mas isso é minha visão. Porém, vale a resenha. É óbvio que eu queria o Lucas Paquetá e entro na onda da hashtag aí, Lucas Paquetá no Mengão. Para mim seria maravilhoso. Torço para o Flamengo, sou fãzaço do futebol do Paquetá, seria ótimo, mas, enfim, acho bem difícil. Para finalizar nosso vídeo, galera, o site Metrópolis trouxe aí a informação. Bruno Henrique vira réu por estelionato e manipulação de partida. O jogador do Flamengo responderá por 3 crimes. O atacante foi denunciado pelo Ministério Público e agora passa a responder criminalmente. A 7ª Vara Criminal de Brasília aceitou a denúncia do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios nesta sexta-feira e tornou réu o atacante do Flamengo, Bruno Henrique, por manipulação de resultado após ele ter recebido um cartão amarelo para favorecer apostadores em uma partida válida pelo Campeonato Brasileiro 2023. Com isso, o atleta passa a responder criminalmente pelos crimes de manipulação de resultado esportivo, estelionato consumado em coautoria e tentativa de estelionato em coautoria 2 vezes. A pena máxima pode chegar a 17 anos. O caso foi revelado em primeira mão pelo Metrópolis. Está aí a informação. Eu vou repetir o que eu falei sobre o Paquetá, gente. Torço muito, de verdade, para que ele seja inocente, porque o Bruno Henrique, para mim, é o ídolo da história do Flamengo. Sou fãzaço da pessoa Bruno Henrique. Nunca tive contato com ele, vou ser sincero. Nunca falei com ele, mas sou fã da pessoa Bruno Henrique, a forma como ele é, a forma como ele trata, a forma como ele lida com a instituição Flamengo. Sou fãzaço dele. Espero que ele seja inocente. De verdade, vou torcer para isso. Mas é óbvio que a justiça vai apurar da melhor maneira possível. Bom, galera, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Continue acompanhando o canal. Tamo junto e fui!
É isso aí então, nação flamenguista, ficamos por aqui com o vídeo de hoje com as informações do Flamengo. Bruno Henrique aí acaba virando um réu, né? Vai poder recorrer aí da sua situação sobre manipulação de resultados, né? Pode aí, se acabar dando ruim, pegar 17 anos de prisão. Acho que isso talvez não deve ocorrer, mas torceremos aí para que tudo dê certo. O Flamengo também busca aí de um centroavante após fazer aí um pacotão de reforços. Agora busca um camisa 9 para reforçar o seu elenco. Deixa aí sua opinião nos comentários. Não esquece de deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações.